Fala, sétimo ano, tranquilo? Então, gente, e hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que vai cair na nossa prova da semana que vem, tá bom? Os temas são esses daqui. Como eu falei para vocês, eu estou cobrando o resto do capítulo 11 que não caiu no teste, que é aquela parte sobre as invasões holandesas, e o capítulo 12 inteiro, tá? Só esses dois capítulos a gente fecha o conteúdo aí para a nossa prova do quarto bimestre, tá? Então, gente, vamos lá. No capítulo 11, eu estou cobrando 3 temas para vocês estudarem. Invasões holandeses no Nordeste, governo do Maurício de Nassau e a insurreição pernambucana, tá bom? Então, para vocês se situarem na hora de estudar, quando que começaram as invasões holandesas no Nordeste? Quando ocorreu aquela União Ibérica, na qual a coroa de Portugal e a coroa da Espanha tiveram o mesmo rei, né? E aí, as pessoas que já eram inimigas da Espanha passaram a ser inimigas de Portugal também, nesse caso, os holandeses. E assim, o comércio que Portugal tinha com a Holanda é desfeito, e os holandeses, sentindo-se prejudicados, decidem invadir o Brasil e eles mesmos desenvolverem a empresa açucareira no Nordeste, da região onde eles estavam invadindo, né? Então, sobre isso daí, vamos dar uma olhada aqui no nosso resumo, que já está para vocês já há um bom tempo lá na pasta e que a gente já trabalhou na videoaula do capítulo 11. Então, as invasões holandesas se iniciam em 1624, quando os holandeses invadem, mas também são expulsos de Salvador. Mas eles retornam 6 anos depois, de 1630, tá? E invadem o Nordeste e colonizam o Nordeste eles mesmos. E nessa segunda invasão, o administrador dessa pequena colônia holandesa, digamos assim, será o Maurício de Nassau, que foi o encarregado, tá, da Companhia das Índias Ocidentais, tá bom? O que eram as companhias das Índias Ocidentais e Orientais? Eram justamente aquelas empresas que a Holanda criou para facilitar a administração do território e seus assuntos coloniais, né? No caso, as Índias Orientais estavam direcionadas aos negócios no Oriente e as Índias Ocidentais estavam direcionadas aos negócios pelo Oceano Atlântico, né, no Ocidente. Não foi somente a Holanda que tinha essas companhias, outras nações europeias da época também desenvolveram essas companhias, tá? Mas no caso, essas aqui são as da Holanda. Então, dito isso, inicia-se o governo de Nassau no Nordeste brasileiro, se eu não me engano, em Pernambuco, tá? E ele vai se expandir ali para as regiões próximas de Pernambuco. Agora, sobre o governo de Nassau, que é justamente o nosso segundo tema, tá? O que Maurício de Nassau vai fazer? Primeiro, ele vai reorganizar a empresa açucareira no Nordeste, tá? Como ele faz isso? Ele faz buscando o apoio dos senhores de engenho que não fugiram com medo da invasão holandesa na região. Os senhores de engenho que ficarem, ele vai buscar uma aproximação, vai conceder empréstimo, vai modernizar a produção açucareira e vai reorganizá-la, tá? E temos já algumas das medidas de Nassau que eu coloquei para vocês, que está lá na página 244 do livro. Então, voltem na videoaula lá e assistam, e vão no livro, estudem e tudo mais. Isso aqui é só uma revisão bem breve. Então, o governo de Maurício de Nassau era um governo até bem popular ali em Pernambuco, só que quando que esse governo muda? Quando? E a gente chega aí no terceiro tema, né? Fim da União Ibérica e insurreição pernambucana. Quando? Em 1640, a União Ibérica termina, e aí Portugal e Holanda assinam um novo tratado chamado Tratado de Haia. Tá? E esse Tratado de Haia, ele definiu que os holandeses sairiam do Brasil, visto que as relações comerciais entre Portugal e Holanda voltariam a um novo normal, digamos assim, né? Contudo,
Maurício de Nassau decide permanecer no Nordeste e ele acaba sendo retirado, então, pela Companhia das Índias Ocidentais. Mas, ao contrário do que foi definido no tratado, a Companhia das Índias mantém novos administradores holandeses na região do Nordeste. E isso acaba gerando conflitos da região, né? Principalmente pelos portugueses, pelos colonos que estavam lá e não queriam mais os holandeses se metendo nos assuntos do território. Além do mais que os administradores depois de Nassau não eram tão habilidosos e não eram tão populares em fazer aquela média de agradar tanto um lado quanto o outro ali no Nordeste, visto que eram invasores. E no final dessa história, acaba surgindo um movimento em Pernambuco chamado Insurreição Pernambucana, na qual os portugueses da região, revoltados já com a permanência dos holandeses, né, na administração, decidem se voltar contra eles. Né? Primeiro, por causa do fim da União Ibérica, já tinha sido assinado aquele tratado que definia que a Holanda sairia do Nordeste brasileiro. Segundo, que há uma crise nas plantações do açúcar. E os impostos que os novos administradores, né, que vêm depois do Nassau, estão cobrando nessa produção são muito elevados. E também se desenvolve um nacionalismo pernambucano. Essa ideia de nacionalismo nós vamos falar melhor no 8º ano, mas nacionalismo basicamente é um conceito de identidade. Então, aqueles pernambucanos que ali viviam tinham desenvolvido um sentimento de identidade que eles não queriam mais estrangeiros ali no seu território. No final dessa história, no final dessa revolta, os holandeses já acabam sendo expulsos do Nordeste mais uma vez em 1654. Tá? Basicamente é isso que eu estou cobrando do capítulo 11 e agora vamos no capítulo 12, tá bom? No capítulo 12 nós estamos falando sobre a mineração no Brasil Colônia. E aí, sobre essa mineração, né? Peraí, tem algo... Não foi salvo aqui? É estranho, eu tinha mudado aqui o arquivo e não salvou. Bom, deixa eu só consertar aqui rapidinho. E isso aqui... Revoltas nativistas. Eu acho que lá no grupo dos pais eu já coloquei a revisão, os temas, né? Eu acho que lá tá do jeito certo. Em todo caso, deixa eu consertar aqui. Tá? Ok. Bom, então no capítulo 12 nós trabalhamos com a mineração. Então, um dos primeiros temas que eu passo para vocês é justamente a importância da mineração no Brasil colônia, ou seja, por que essa atividade econômica foi tão importante na colonização, né? E aí, vocês podem falar que a procura por novas minas de metais para serem explorados levou à interiorização do território, levou à migração de colonos para outras regiões, né? Aumentou aí a importância do Brasil quanto colônia, que gerava riquezas para Portugal, né? E entre outras características. Nesse processo da mineração, portanto, e de interiorização do território, nós tivemos dois movimentos que a gente trabalhou no capítulo 12, as entradas e o bandeirantismo. Eram movimentos muito semelhantes, mas com algumas diferenças profundas. No caso, as entradas eram expedições oficiais da coroa portuguesa aqui na colônia e tinham como objetivo principal a descoberta de reservas de metais preciosos. Tá? Enquanto que o bandeirantismo ele tinha três tipos. Nesses três tipos de bandeirantismo, nós tínhamos o bandeirantismo prospector, o sertanismo de contrato e o bandeirantismo de apresamento. Então, nós temos esses três tipos de bandeirantismo, né? Deixa eu só conferir aqui se os nomes são esses mesmo que a gente trabalhou. Só um minuto. Ó, aqui o nosso resumo. Ó.
É, exatamente isso. As entradas com o objetivo de encontrar minas de metais preciosos e também de pegar indígenas para as missões dos jesuítas, né? Enquanto que as bandeiras eram expedições privadas, não eram da coroa portuguesa, não eram oficiais, e eram organizadas tanto por fazendeiros como por comerciantes. E dos três tipos que a gente falou, apresamento, o próprio nome já diz, que era para apresar povos indígenas para serem escravizados e não levados para os jesuítas, ao contrário das entradas. O prospector era o bandeirantismo que buscava novas rotas para reservas de ouro e prata. E o sertanismo de contrato eram expedições com o intuito de destruir quilombos que encontrassem pelo caminho. Né? No capítulo 12, nós também falamos sobre os impostos que eram pagos nessa mineração aí na região das Minas Gerais. Né? No caso, eu vou cobrar. Como é que posso. Deixa eu ver. O quinto e a finta mesmo. Não vou cobrar mais do que esses dois, não. Tá? O quinto, que era aquele imposto que cobrava que todo o quinto da produção, da extração do ouro da região deveria ir direto para a coroa portuguesa, né? Como imposto. Nós tínhamos também, quando que o quinto ele não conseguia ser pago com muita frequência, visto que lá pelo final do ciclo da mineração as reservas de ouro passaram a se esgotar, ficou mais difícil você adquirir o ouro necessário para pagar esses impostos, a coroa portuguesa começou com uma política chamada derrama. Né? E na derrama o que acontecia? Funcionários responsáveis ali por fiscalizar a mineração, junto com tropas da coroa portuguesa, iam na casa das pessoas da região das minas e roubavam todas as riquezas até bater a cota mínima ali do imposto sobre o ouro. Né? Uma vez que bateu a cota, vai embora e, caso a mesma coisa acontecesse depois de não cumprir com o quinto, a derrama aconteceria novamente. Tá? O último tema que eu vou cobrar para vocês são as revoltas nativistas. No caso, são três que eu vou cobrar. A Guerra dos Jimboavos, a Revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates. Então, tem a Revolta do Filipe dos Santos também, né? Essa não devo cobrar, não. No caso da Revolta de Beckman, vocês vão ter que... Pegou esse resumo aqui, estudou, fez o exercício do livro, vai dar tudo certo, tá? Não tem muito mistério, não. Tem aqui a origem, o local, como os colonos reagiram e qual foi o desfecho. De forma geral, eu quero saber as características gerais dessas revoltas nativistas, o que elas representavam. Então, a parte mais importante é essa daqui, ó, que fala justamente o que elas foram de forma geral. Movimentos que os colonos elaboraram nessa época da mineração e que estavam insatisfeitos com alguns pontos da colonização, da administração colonial nesse momento, principalmente na questão da mineração. Tá? Então, eram movimentos que criticavam a administração, mas que não buscavam independência. Tá? Eles só queriam meio que fazer uma nova forma de colonizar o território que não fosse tão prejudicial para esses colonos que já exploravam o território. E aí, em cada revolta, em cada guerra, nós temos exemplos específicos, nas características específicas. Mas é só vocês darem uma estudada que vai dar tudo certo. Tá? Basicamente é isso, gente. Eu já lancei o gabarito das questões do livro lá na pasta. Assiste a videoaula do capítulo 11, capítulo 12, estuda pelo resumo, estuda pelo livro. E basicamente é isso. Tá? Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para mim no privado, que eu respondo, tá bom? É isso. Valeu. Eu interrompo aqui. Aqui.